Gente, então vamos aqui dar continuidade, né? Toda matéria, nós vimos que ela é constituída por partículas minúsculas que nós chamamos de átomos, né? E vimos que o átomo, ao contrário do que dizia Demócrito e Dalton, ele pode sim ser subdividido em partículas menores, né? E essas partículas menores, elas estão em duas regiões, que são o núcleo, ó, que é essa parte aqui central do átomo, e nós vimos que o núcleo, ele é dividido em duas partes. A parte positiva, né, que nós temos os prótons, e uma parte neutra, uma região neutra, que é onde nós temos os nêutrons. Então, na região do núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e na região externa, que é essa região aqui de fora, ó, do átomo, eu vou ter o quê? Eu vou ter os elétrons, que são minhas partículas negativas, certo? Então, o átomo é dividido nessas duas regiões, chamadas de núcleo e eletrosfera, ok? Ó. As partículas fundamentais que constituem os átomos são prótons, partículas positivas, nêutrons, as partículas que não têm carga elétrica, né? Elas são neutras, como o próprio nome sugere, e os elétrons, que são as partículas negativas, certo? Aqui, ó. No núcleo do átomo são encontrados o quê? Os prótons, que são partículas positivas, e os nêutrons, que são as partículas que não têm cargas elétricas. Enquanto na eletrosfera nós vamos encontrar os elétrons. Gente, é importante que vocês copiem isso aí no caderno de vocês, certo? Façam os esquemas para vocês ficarem com o conteúdo completo na hora de resolver, principalmente os exercícios, ok? Aí aqui nós temos um esquema mais simplificado, ó, do nosso átomo, certo? Aqui, ó, nessa região central, nós vamos ter o núcleo atômico, certo? O núcleo nós vamos ter quem? Os nêutrons, que são as partículas sem cargas elétricas, que aqui estão representados por essas bolinhas verdes. Vamos ter os prótons, que são as partículas eletricamente carregadas positivamente, que são representados aqui pelas bolinhas vermelhas. E ao redor, nós vamos ter essa região aqui, ó, representada aqui por essa circunferência, chamada de eletrosfera. E na eletrosfera, nós vamos encontrar, ó, os elétrons, que são as partículas carregadas negativamente, ok? São as partículas negativas. Então, essa aqui é a representação do átomo e suas regiões. É muito importante que vocês saibam disso, para que a gente dê continuidade aos nossos conteúdos, tá certo? Vocês saibam o nome dessas partículas, vocês saibam onde elas se localizam, e porque lá na frente nós vamos precisar bastante, certo? Aí aqui a gente tem a tabelinha, ó. A partícula, a massa relativa e a carga relativa. Então, o elétron, gente, a gente vê o quê? Que ele é muito pequenininho. É 1 dividido por 1836. Então, aí na sua casa, quando você fizer essa divisão, você vai ver como o elétron ele é uma partícula pequenininha, né? Tá lá na região da eletrosfera. E aqui, ó, a carga relativa dele é -1. A gente percebe que a carga do elétron é sempre negativa, tá ok? O próton, ele tem a massa de 1, mais ou menos 1 de massa, e a carga dele é positiva. O nêutron, ele tem massa relativa igual ao do próton, certo? E a carga dele é nula, a carga dele é 0, certo? Então, aqui, ó, a massa do elétron é desprezível, não podemos afirmar, porém, que o mesmo... E não podemos afirmar que o mesmo não tem massa, certo? Se você pega uma questão que diz a você, o elétron, ele não tem massa, falso. O elétron, ele tem uma massa pequena, muito pequenininha, mas tem. A gente não pode dizer que ele não tem massa, não, ok? O elétron tem uma massa que é aproximadamente 1836 vezes menor do que a massa do próton, né? A massa do próton, então, é 1, já é uma massa pequena. A do elétron, ela consegue ser menor ainda. Tudo bem? Até aí.